Olá, pessoal. A paz de Deus, tudo bem com vocês? Eu estou bem, com a graça de Deus. Vim começar esse vídeo com vocês. Na verdade, era para mim ter vindo começar bem antes, né? Quando fez as florzinhas. Mas, como eu estava muito indecisa, sem saber que cor fazer, achei e fui fazendo. Quando eu vi, acabei que adiantei um pouquinho aqui e vim trazer esse vídeo aqui com vocês. Esse daqui, pessoal, é um jogo de passadeira. Fazia tempo que eu queria fazer um jogo, assim, fazendo aqui com a cor da base, mas eu tinha algumas florzinhas ali que já estavam emendadas, então decidi fazer assim, para mim fazer dessa forma. E também, pessoal, faz tempo que eu queria fazer um jogo de passadeira no fio 8. Mas como no fio 8, eu tô comprando só as sobrinhas de barbante, como eu mostrei para vocês, né? A comprinha que eu fiz. Então, eu tenho que ver as cores que dá para fazer um jogo de passadeira. E aqui, pessoal, eu fiz com o barbante da Crochética, o amarelo Minions. Aqui o marronzinho, né? Marrom café. O verde, se eu não estiver enganado, o verde oliva da Barbante Pires. E daí aqui, pessoal, já comecei com o fio 8, né? A florzinha fio 6, até aqui fio 6. E aqui comecei vindo com o fio 8. Aqui, pessoal, ó, ainda tem dessa cor aqui que eu comecei a base, né? Tem tudo isso daqui. Eu tô fazendo assim, eu vou boleando as cores. E quando eu vejo que é a mesma cor, eu vou fazendo tudo numa bola só. Quero ver se eu faço dessa forma. Até uma bola mais ou menos de 1 quilo. Eu acho que não tem como fazer uma bola maior do que 1 quilo, né? Até nem consegue também. Mas eu não quero, assim, cada cone que eu acho da mesma cor, fazer uma bolinha diferente. Senão eu acabo me perdendo muito, né? Então, num cone achei uma sobrinha, no outro cone achei outra sobrinha do mesmo, eu vou fazer tudo numa bola só, tá bom? Assim vai facilitar bastante na hora de crochetar. Fica uma bola maior, mas pelo menos fica mais fácil até de gente saber que tanto que tem, né? Senão daí acaba fazendo várias bolinhas da mesma cor e acaba que se perdendo. Então, por isso, ficou grandona assim, mas aqui tem, acho que 2 sobrinhas. Fiz aqui, né? Esse aqui, e ainda sobrou tudo isso daqui. Depois, eu não vou saber dizer pra vocês, pessoal, o nome da cor, porque é sobrinhas, né? E daí, depois, pessoal, fiquei bem na dúvida que cor que eu fazia aqui. Daí, achei esse daqui, achei uma cor maravilhosa. Não vou saber dizer pra vocês se é café com leite ou que cor que é esse daqui, mas tô achando que é bem parecido com café com leite. Ó, daí achei melhor, daí quis passar essa aqui, ó, 2 carreirinhas nesse. Eu pensei que uma bolinha, a bolinha que tinha aqui, não ia dar pra fazer os 3, mas tô quase achando que vai dar. Mas se não der, pessoal, tem nesse cone aqui, ó, aqui no meinho, ainda tem dessa cor aqui. Então, caso eu precise, ó, eu tenho mais um pouquinho aqui. Então, não tô preocupada em acabar, né? Porque já passei essas 2 carreirinhas aqui que eu precisava nos 2 pequenos. E já fiz uma carreira na passadeira. Então, ainda me sobrou tudo isso aqui. Acredito que vai dar mais uma carreirinha, né? E daí aqui, pessoal, como é no fio 8 e é emendado na cor da base, eu diminuí a quantidade de flor. Então, por isso que eu queria ver, né? Que tamanho que vai ficar. Nunca fiz uma passadeira assim toda no fio 8. Um jogo de passadeira toda no fio 8. Então, eu tava curiosa pra ver, né? Aqui, pessoal, eu fiz com 7 flores. Como é emendado na base tudo no fio 8, achei que com 7 flores, vamos ver se vai dar, né? E é bom que daí a gente vai tendo uma noção, né? De quanto que vai usar. E daí aqui, pessoal, depois dessa carreira aqui, quero vir com o marrom café. Talvez eu já use esse mesmo, né? Ó, tem bastantinho aqui. Fazer acho que 2 carreiras no marrom café. Vim com o preto. E eu acho que eu vou vir com a carreira desse amarelo aqui, de destaque. Mais uma carreira no preto. E tô pensando... daí vou vir com o marrom café de novo pra fazer o bico. E tô na dúvida se eu finalizo o bico com o amarelo também. E vou ver também que bico que eu vou fazer. Então, esse jogo aqui, tô bem indecisa nas cores. E eu também tenho que ver as cores que eu tenho ali que dê pra fazer, né? Porque
eu tenho vários cones de sobrinha. Então, vamos ver se eu vou conseguir achar a cor que eu quero fazer o bico. Mas, por enquanto, pessoal, eu tô achando maravilhosa essas florzinhas, ó. Bem destacado. Cor maravilhosa. Esse daqui, me surpreendi. Uma que eu achei que não ia dar, né? Porque o fio 8, ele engana a gente, né? Ele dá uma bola grande, mas, na verdade, ele não tem um rendimento, assim, muito bom, porque ele é grosso, né? Então, mas tá uma espessura maravilhosa. E é uma experiência nova, né? Como que vai ficar com ele todo no fio 8. Se eu gostar, né? Aí é uma ótima opção aí pra gente trazer opções aí pro nosso cliente também, né? Do fio 8 ou fio 6. O fio 8, ele tem um caimento muito bom, né? Ó. Então, vamos ver como é que ele vai ficar. Eu tô bem esperançosa, né, nesse jogo. Tô com uma expectativa bem boa nesse jogo aqui, até pela questão das florzinhas, né? Muito bonita essas florzinhas, deu um destaque bem grande, né? Essa aqui, pessoal, é a florzinha pipoca, lá do crochê da Gize. Vou deixar a videoaula dessa florzinha aqui na descrição do vídeo, tá? Pra quem quiser fazer. E o modelinho, pessoal, é um modelinho ali que tem muito aqui na plataforma. Não vou saber dizer pra vocês o modelo do tapete, né? Como eu não tô fazendo por videoaula, mas tem muitos tapetes bem parecidos. Aqui, iguaizinhos até, né? Só não vou saber dizer pra vocês o nome do tapete. Mas daí vocês procurando aí, né? Tenho certeza que vai achar e muito fácil de fazer também. Então, vou dar continuidade aqui. Vou finalizar essa carreira aqui. Vou ver se eu consigo passar as duas carreiras do marrom café nas 3 bases, né? E vamos ver o que eu consigo fazer hoje ainda, tá bom? Mas a hora que tiver mais adiantado, a ponto de bico, assim, mais ou menos, eu volto com vocês e atualizar vocês, tá bom? Até daqui a pouco, pessoal. Voltei aqui, pessoal, atualizar vocês. Já finalizei esse jogo aqui. Olha, ficou maravilhoso. Aqui, pessoal, já fiz essa parte aqui, né? Já passei essa troca de cores e já fiz esse bico aqui. Eu queria muito fazer esse biquinho aqui, né? Todos já sabem qual é. Só que daí, pessoal, esse daqui, ó, ele deu a impressão que vai dar uma embabadar um pouquinho, sabe? Mas daí aqui aparecendo a rajadinha aqui. Ali, ó. O que foi, rajadinha? Ali uma baguncinha aqui, pessoal. Então, daí, como ele deu essa impressão que vai dar uma babadinha aqui, mas quando vim com esse bico aqui, ó, ele se assenta, tá? Então, daí pra não ter perigo de embabadar, eu tô pulando o primeiro e o último, ó, e fazendo uma correntinha aqui de separação. Aqui, pessoal, tô fazendo uma mistura de barbantes, né? Como eu queria fazer maior parte no fio 8, pra mim ter uma noção, né? Que eu nunca fiz jogo de passadeira todo no fio 8, mas esse ponto aqui eu optei por fazer no fio 6, porque eu queria fazer nesse barbante aqui, ó, que é do mesmo aqui da base. Mas, como é fio 8, ficou muito grosso, eu achei melhor fazer com o 6, que é uma cor bem parecida, né? E acho que vai dar um destaque bem legal. Então, dessa cor da base, me sobrou bastante ainda, né? Que tinha várias sobrinhas da mesma. Daí, eu vim com esse daqui, fazendo 2 carreiras em cada. Depois, eu vim com esse, que a bola era grande também. Daí, eu fiz 2 carreiras em cada, só que não dava para fazer a parte aqui depois da troca de cores. Então, daí eu resolvi deixar esse daqui de lado, né? Porque esse daqui e esse daqui, ó, é bem parecido. Só que esse aqui é um pouquinho mais fechado. Então, eu resolvi deixar esse aqui de lado e pegar essa sobrinha aqui, ó, pessoal. Pra quem viu, eu fiz aquele jogo de passadeira retangular, né? Me sobrou bastante fio aqui. Então, daí eu resolvi vir com esse daqui pra fazer essa parte aqui. E os picôzinhos, pessoal, eu vou vir fazendo com esse daqui. Esse mais escuro. Então, vai ser uma troca de cores aqui, uma troca de sobrinhas aqui,
mas tá ficando maravilhoso, pessoal. Olha, a passadeira já tá bem grande, bem pesada, bem estruturada, pessoal. Olha, vai ficar um caimento maravilhoso. Olha pra vocês verem. Então, tô usando vários tipos de material, pessoal, mas tudo na cor mais próxima possível, tá? Que nem esse daqui não ia dar pra fazer essa parte aqui do barrado. Então, eu decidi, como é a cor esse aqui é bem mais escuro, e esse daqui também, ele é quase da mesma cor, pessoal, mas que nem assim, pra fazer separado aqui, ó, praticamente não deu diferença nenhuma. E esse aqui é no fio 8 e esse aqui é no fio 6. Mas, para fazer na mesma carreira, não quis colocar. Então, por isso que eu vou fazer com esse. Mas, talvez, se quisesse usar aquele lá, daria, eu acho que daria, mas não quis arriscar, porque a tonalidade é praticamente a mesma, né? E nos picô, como vai ficar separado e vai ser todos iguais, então daí eu vou fazer com essa sobrinha aqui. Mas ficou maravilhosa. Falta arrematar ainda, né, pessoal? E ela ficou bem grande. Tentar arrumar aqui. Ó. Olha que linda. Vai ficar maravilhosa. O amarelo, eu usei esse amarelo Minions, né? Que é da Crochética, fio 6. E esse preto também era uma sobrinha, pessoal. O preto também eu usei ele para finalizar, aqui, para fazer a parte de cima, né? Daquela caixinha sanitária, né? Que eu mostrei para vocês. Ele tinha bastante, daí eu usei para fazer a parte de cima daquela caixinha. E fiz essa carreira aqui, ó. Essa troca de cores, essas duas carreiras em todos os tapetes. Então, me sobrou esse daqui ainda, que não vou usar mais. Mas, por enquanto, tá aqui, tá assim. Já terminei um. Tava pensando em fazer essa carreirinha aqui no amarelo, mas eu achei que ia ser muita informação. Então, daí, por isso que eu resolvi colocar essa daqui para ficar um pouco mais neutro. E achei que ficou maravilhoso. Então, vou finalizar esse jogo. Quero ver se eu finalizo hoje. Aqui pra mim é no domingo. Dia 2, se eu não estiver enganada. Não sei se é 2 ou 3, pessoal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Dia 3. Dia 3 de agosto. Quero ver se eu finalizo esse jogo aqui. Pra mim já mandar o vídeo aqui pra vocês, tá bom? Vou dar mais uma adiantadinha, mais uma crochetar mais um pouquinho. E já volto com vocês com esse jogo finalizado. Até daqui a pouco, pessoal. Voltei aqui, pessoal, vou mostrar pra vocês esse jogo maravilhoso. Eu acho que, ó, dizer bem a verdade, eu acho que foi um dos mais bonitos que eu fiz. Me apaixonei. Na verdade, todas as peças a gente fala a mesma coisa, né? Mas esse ficou maravilhoso, ao meu ver, né? Então, esse daqui, pessoal, ficou muito lindo. Já mostrei pra vocês, né? Um pouquinho atrás, os materiais que eu usei. Todos foram sobrinhas. Alguns eu mudou um pouquinho a tonalidade aqui dentre os marrons, né? Mas fiz nos 3 iguais, então não deu diferença nenhuma assim de um tapete para o outro. E ficou maravilhoso. Vai ficar um pouquinho pesado, pessoal, porque a maior parte dele é no fio 8. Então, esse daqui é no fio 8, esse aqui no fio 8, esse aqui no fio 8. Então, o picô é no fio 8, então, a maior parte dele tudo no fio 8. Então, por isso que ele vai ficar bem pesadinho, tá? Mas, eu amei o resultado. Me apaixonei de verdade por esse resultado. E se eu tivesse mais material dele, eu ia fazer um jogo de banheiro também. Esses dias eu vi, hoje eu tava participando da live da Preciosa, e esses dias, eu acho que é ela, que a gente assiste muitos canais, né? Mas se eu não tiver enganada, é ela com a Indiara, que fizeram jogo de banheiro, jogo de passadeira e caminho de mesa, tudo nas mesmas cores. Eu achei muito lindo. Até se você ouvir, assistir esse vídeo,
Responde aí pra mim se é você. É a Preciosa por Lucinha, né? Então, me responde aí se é você, Candiara, porque eu não me lembro se é você, Candiara, ou se é a Lindaura. Então, que fizeram isso e eu achei maravilhoso. Não vou participar da hashtag deles, mas vou participar aqui por fora, né? Até quero mandar um abração, um beijão muito especial para elas, porque às vezes a gente vai acompanhando, né? Que nem antes eu não conseguia participar das lives, né? Porque pelo horário que faz, geralmente eu tô no trabalho, então não consigo participar, mas agora de férias eu vou conseguir participar mais. Então, me deixa aí se é vocês, que eu vou, sempre que eu puder, eu vou fazer igualzinho, tá? Esse daqui eu quero ver, eu acho que o fio que eu tenho ali, acho que dá pra mim fazer um centro de mesa, que eu acho que eu vou fazer nessa jogada de cores, que eu acho que vai ficar maravilhoso. Então, pessoal, ó, vamos pesar aqui pra ver quanto que vai dar. Vai ficar bem pesado, porque, como eu falei pra vocês, né, tudo no fio 8, praticamente. Hoje eu tava participando da live da Preciosa, aprendi muita coisa, pessoal, porque a gente, como é nova aqui na plataforma, muita coisa a gente não sabe. Então, eu achei muito interessante ir participando, né? Porque às vezes fala algumas coisas no vídeo que a gente não fazia ideia e nisso vai aprendendo, né? Até quero agradecer bastante pela paciência, né? De explicar. Ixi, essa balança minha aqui, ó. Tá querendo férias. Já coloquei um calcinho aqui, ó. Mas acho que não tá resolvendo muito, não. Qualquer coisa, vou ter que pegar a outra ali. Vamos ver se vai dar agora. Que isso é muito importante, né, pessoal? Para quem já tem um pouco mais de experiência na plataforma. Para quem não tem, né, fica aí de olho, porque aprende muita coisa. Ó, só a passadeira, pessoal, ficou 850 gramas. Ficou maravilhosa. Deixa eu ver. Aqui, aí, deu de novo. Tem que ter paciência com essa balança. Um tapetinho, 474. O segundo tapetinho, 477. O jogo todo, pessoal, tomara que minha balancinha pese, né? Porque ela tá chata hoje. Ó, o parzinho ficou 951 gramas. E com uma passadeira, ficou 1,802 kg. Então, 1,8 kg esse lindo jogo de passadeira. Vou deixar, pessoal, o arroba das meninas aqui, né? Que nem eu falei pra vocês, né? Da Preciosa. Muito gente boa, muito simpática. E eu gosto de acompanhar, muitas vezes eu assisto, mas às vezes quando eu penso, vou comentar alguma coisa, quando eu vejo já acabou o vídeo. Então, às vezes depende do horário também, né, pessoal? Porque às vezes não dá certo nossos horários, mas sempre que eu posso, tô aqui assistindo, né? E quero mandar um abraço muito especial. Eu vou deixar o arroba delas aqui, dela, da Indiara também, né? Que aqui embaixo, para vocês lá conhecer o canalzinho delas. Provavelmente vocês já conhecem, a maioria já conhece, né? Mas para quem não conhece, lá dá um oizinho para elas também, tá bom? Agora, pessoal, vou mudar aqui. Ficou um jogo maravilhoso. Eu mostrei um pouquinho antes para vocês, né? Os materiais que sobraram. Olha só. Muito lindo, pessoal. Eu me apaixonei. E eu queria muito fazer esse bico aqui. E eu queria ele fazer ele no amarelo, mas eu achei que ia ficar muita informação. Então, daí eu decidi fazer mais ou menos nessa cor aqui. Não é a mesma cor, porque esse aqui é o fio 8, né?
E esse aqui é o fio 6. De fio 6, pessoal, ficou essas 3 carreiras aqui e essa mais clarinha aqui. Pode ver que o marrom também, ele mudou um pouquinho a tonalidade, mas como tá todos iguais, ficou maravilhoso. Olha só. Muito, muito, muito lindo. Eu vi no canal também, uma das meninas, no lugar desse amarelo, é azul, uma azul piscina, sabe? Maravilhoso também. Então, são tudo planos que a gente vai fazer, vai vendo e vai tendo inspirações, né? Então, teve um que eu vi também, só não vou lembrar, pessoal. Minha cabeça é uma benção, sabe? Para lembrar das coisas. Hoje mesmo tava falando com a minha mãe, né? Provavelmente ela vai dar risada na hora que eu falar isso. Agora eu tava conversando com ela, daí ela trocou de óculos e perguntou para mim se era diferente, né? Eu não lembrava nem que jeito que era o óculos da minha mãe, para vocês terem uma ideia de como é a minha cabeça, sabe? Então, às vezes não consigo lembrar, mas o importante é que depois dá tudo certo. O que a gente não consegue lembrar, os outros lembram a gente, né? Ai, ai. Mas esse foi muito engraçado, não lembrar o óculos da minha mãe, mas deu tudo certo. Ai, ai. Mas aqui, pessoal, olha que lindo. Agora eu vou mudar a câmera e vou medir para vocês verem. Ficou uma medida maravilhosa. Esse daqui, pessoal, acho que eu vou pedir um pouquinho a mais, que os meus jogos, normalmente eu vendo a R$140, tá? A maioria deles depende do tamanho, né, valor. Como esse daqui ficou um tamanho bem grande e o bico também dá um pouco mais de trabalho, eu vou estar pedindo o valor de R$150 nesse jogo, tá? Então, caso alguém tenha interesse, alguém que esteja assistindo e tenha interesse, ele tá disponível e tá o valor de R$150, tá bom? Vou mudar aqui e vou medir para vocês ver o tamanho que ficou. Voltei aqui, pessoal. Vou começar medindo para vocês os tapetinhos menores, que daí fica mais fácil, né? Porque daí a passadeira ela vai ficar mais difícil. Olha só que lindo. Ó, ficou no tamanho, 77 de comprimento por 50 de largura. Então, ficou uma medida maravilhosa, pessoal. Então, por isso também, né, do valor. Não é um valor muito caro, né? Na minha opinião, né? Claro que a gente nunca vai dizer, né, mas eu acredito que seja um valor bem bacana. Vocês viram, né, pessoal, o caimento dele maravilhoso. Por ser fio 8 também, isso ajuda bastante, né? Mas eu me apaixonei em fazer jogo, principalmente jogo de passadeira, né? No fio 8. Ó, 77 também de comprimento, por quase 50, não, por 50 de largura também, mesmo o tamanho daquele. Então, ficou muito lindo. Próximo que eu quero fazer, eu quero ver se eu faço um centrinho de mesa também. Aproveitar essa inspiração das meninas aí, né? De fazer outras peças, né? E até pode também fazer ali uma venda casada, né? Quem sabe? Então, não custa tentar, né? Ó. Então, ó, a passadeira também, ó. Maravilhoso. Não puxei picô. Só porque pra medida aí é melhor não puxar, né? Ó, ficou 1,22 de comprimento por 51 de largura. Então, ficou muito bom, pessoal. Maravilhoso. Eu tinha esse amarelo aqui. Na verdade, tem só uma sobrinha dele. Então, eu vou pegar aqui pra vocês verem. Só tem esse daqui, ó. Na verdade, eu tenho mais cone fechado. Mas como ele é bem, assim, muito lindo, sabe? Só que dele fica muito assanhado, né? Daí eu fiquei pensando no que eu ia fazer, né? Eu já fiz uma girafinha com esse barbante aqui e pintei ela de tinta de tecido, né? Ficou muito lindinha também. E fiz... Na verdade, eu não me lembro, pessoal, que tanto que eu fiz com esse fio aqui.
sei que só tem esse daqui. Então, daí eu falei, vou fazer um jogo assim. Só que no começo, pessoal, por ser tudo sobrinha do fio 8, como vocês sabem, né? Os fio 8 eu compro sempre sobrinha da fábrica, né? Então, só que daí tem uns cones, algumas cores que vem mais e tem outros que vem menos. Para um jogo de passadeira, é um tanto arriscado. Mas, se eu quero fazer um jogo, pessoal, mesmo que às vezes não dê, eu vou arriscar, tá? Pra mim ver se eu vou conseguir fazer. Se eu conseguir, já é uma cor a menos, né? E que eu vou conseguir utilizar e não tem problema nenhum. Caso não dê, e eu não tenha daquela mesma cor, não dê a carreira, e eu não queira pôr, eu não tenho problema nenhum em desmanchar. Aqui, pessoal, até eu comentei com vocês, né? Que eu tinha feito aqui separando, fiz 9 pontos baixos, pontos altos, né? E daí pulei o primeiro e o último. Mas ele ficava certinho assim, mas daí você tinha que passar um pouquinho a mão, porque ele ficou levemente erguidinho assim. Aí, então, eu desmanchei essa carreira aqui, os picô e essa carreira aqui, e fiz nos 9 pontos altos esse detalhe aqui. Então, desmanchei e fiz de novo, tá? Então, daí ficou maravilhoso assim, ó, esse caimento maravilhoso. Aqui, a passadeira eu fiz com 7 flores. Não, 7 flores. Unindo na cor da base, né? E os tapetes eu fiz com 3 florzinhas normal. Mas ficou um tamanho maravilhoso também. No fio 6, ele daria ali entre 69, 68, depende, né? Da espessura do barbante. Mas esse aqui ficou com 77, como vocês viram aí. Então, ficou bem grande. Ficou maravilhoso, pessoal. Diz aí pra mim se vocês gostaram também. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado, porque eu me apaixonei por ele. Com certeza, se eu pudesse, né, eu ficaria com ele pra mim. Mas tá aqui disponível. Quem tiver interesse, só chamar aí, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.